Bom, gente, para vocês fazerem a atividade da semana 2, vocês precisam entender nessa matéria nova. Toda a atividade é de parte gramatical. Então, prestem bastante atenção, porque essa matéria que vai começar agora, hoje eu vou explicar uma parte dela, porque isso aqui é mais ou menos a metade, né, de todo esse tema de conditionals. Então, prestem muita atenção para entender desde o princípio e depois não misturar as quatro que vocês vão ver. Ok. Então, aqui nós temos a first conditional. O que é uma conditional? Conditional já é parecido com o português de condição, né? Ou condicional, vamos dizer assim. O que é isso? As condicionais são duas frases que aparecem juntas, sempre vai aparecer o if, né? A condicional sempre vai ter uma das frases que tem o if, que significa se, e o if é justamente a condição da frase, né? Se for tal coisa, outra coisa acontece. Então, né, para algo acontecer ou para que algo tivesse acontecido, precisaria daquilo que está lá no se. Então, aqui no exemplo, nós temos: se o tempo estiver bom, if the weather is nice, we will go for a walk. Nós iremos sair para uma caminhada. Então, qual que é a condição da gente sair para uma caminhada? O tempo estar bom, certo? Por isso, a condição. A first conditional, ela fala de eventos futuros, olha só, to talk about future events that are likely to happen, que provavelmente vão acontecer, certo? O que é o evento futuro? A gente sai para uma caminhada. Porém, para que este evento aconteça, o se precisa ser cumprido, ou seja, o tempo precisa estar bom, certo? Por isso é uma condição. Não é certeza absoluta que eu vou sair para a caminhada. Primeiro, eu preciso, né, ter certeza se o tempo está bom. Então, é assim que funcionam as condicionais. Cada uma delas funciona de uma maneira diferente. Por exemplo, essa daqui é para falar de eventos futuros, certo? Então, eu dou uma condição para que um evento aconteça depois. As outras vão trabalhar com outros tempos verbais. Então, atenção para vocês saberem usar bem os tempos verbais para cada condicional, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui em cima, vamos ver aqui a frase. If the weather is nice. Se o tempo está bom, o que eu tenho aqui? Presente simples. O verbo to be, o famoso verbo to be, que todo mundo fala que, eu aprendi o verbo to be já, né, que é o verbo mais famoso do inglês. Esse que a gente tanto fala é o presente do verbo to be, que é I am, you are, he is. Então, nós temos o is aqui, o verbo to be no presente simples, certo? E a frase de cá, nós temos um verbo no futuro simples. Por quê? Se algo se cumpre agora no presente, no futuro eu vou fazer outra coisa. Então, a segunda frase, que não é a da condicional, é uma frase no futuro, porque é o que vai acontecer depois. E como que a gente faz o futuro simples? Com o will. Aqui embaixo, eu detalhei cada um desses tempos. Então, lembrando, a frase que começa com o if, a frase condicional, ela pode aparecer tanto no início da frase como no final da frase. Então, aqui eu estou espelhada tanto no início como no final. Então, é sempre pensar, a frase está com if? Se ela está começando com o if, eu vou usar presente. A frase está sem o if, independente de ela estar no início ou no final, eu vou usar futuro. Para first conditional, a primeira condicional. Ok, então nós temos aqui o presente simples. Como é o presente simples? O verbo to be é o mais básico. I am, you are, he is, she is. Para quem não lembra, dá uma pesquisada aí. Eu posso mandar também para vocês depois uma explicaçãozinha rápida do verbo to be no presente. Os outros verbos no presente, eles ficam do mesmo jeito que é o verbo no infinitivo. Por exemplo, nós temos aqui o verbo viver. Em inglês, to live. Como que é o verbo live no presente? É só você eliminar esse to, que significa infinitivo, né? O are, er, ir, do português. E
Pronto, o verbo fica igual. Porém, para a terceira pessoa, que é o quê? He, she, it. Ou quando aparecer nome de pessoa. Aqui eu coloquei os exemplos. Ao invés de aparecer he, aparece John. John é a mesma coisa que ele, certo? Ou Mary. Mary é a mesma coisa que ela. Então, também, isso também substitui o he, she, it. Ou o nome de um animal. Ou dizer o cachorro. O cachorro é o mesmo que it, né? The dog. Ok, então para he, she, it, nós precisamos acrescentar uma coisa na frente do verbo. Como se fosse a conjugação do português. É muito mais fácil, porque aqui nós só temos conjugação para o he, she, it. Acrescentou o quê? Um S. É sempre S? Não. Pode ser que seja ES. Quando que vai ser ES? Quando o verbo for terminado em X, por exemplo, fix, fixes. Em CH, watch, assistir, né? Watches. SH, nós temos esse exemplo aqui, wash, que é lavar. O, nós temos o verbo go, o verbo ir, goes. Dois S's, por exemplo, pass, passes. E os dois Es, buzz, buzzes. Então, o verbo terminou com uma dessas letras ou duas letras aqui, vocês precisam pôr ES e não só S. Somente para he, she, it. Os outros sempre, sempre, sempre vai ser igual, independente do verbo que seja. Certo? Outro detalhe. Se o verbo terminar em Y, vocês vão olhar se ele é precedido de vogal ou consoante. O Y precedido de consoante, a gente elimina o Y, que é o caso do study, e troca por I, e coloca ES, certo? Se o Y for precedido de vogal, a gente só põe S. Então, aqui eu coloquei dois exemplos de verbo, só para vocês verem como que seria isso dessa diferença do Y. E por último, gente, a segunda parte, que é a parte que a frase não começa com o if, é a frase sem if, que eu estou dizendo que vai acontecer no futuro, se certa coisa acontecer agora no presente, que é a minha condição. Como eu coloco o verbo no futuro, nessa segunda parte? Usando will, que é isso aqui que está grifado. É muito, muito, muito fácil. Vocês só vão pegar o verbo que aparecer lá, por exemplo, o verbo to live. Esse to vai sumir de novo e vocês vão colocar o will na frente do live. Quando vocês forem fazer os exercícios, vai aparecer o verbo entre parênteses. Eu estou aqui com o material olhando. Por exemplo, o número 2, letra A. Nós temos aí, if it's hot this afternoon, nós temos uma linha, e o go entre parênteses. A frase não está começando com o if, porque foi a outra que começou com o if. O que eu faço? Eu coloco o will na frente do go. Will go. Certo? O verbo que está dentro do parênteses é o verbo que você tem que pôr no futuro. Como que eu ponho no futuro? O will mais o verbo. Simples. Aqui no de vocês nem está aparecendo o to antes do verbo, como aqui apareceu, não. Como isso daqui. Depende, tem exercício que vem com o to, tem exercício que vem sem o to. Que sem o to acaba confundindo menos. Certo? Então, simples assim. Vocês só colocam o will na frente do verbo. Muito, muito, muito fácil. Ok? Da first conditional é isso. Esse resumo está com vocês. O material de vocês também traz um resuminho. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber é isso. Reconhecer bem esses dois tempos verbais. Achar onde está o if. Para vocês saberem qual frase vai ser em qual tempo. E saber usar o futuro simples e o presente simples. Isso é o básico. É bastante coisa se a gente for pensar. Né? Mas se vocês organizarem bem e memorizarem, né, esses detalhes, principalmente onde está o if e tudo isso, não tem erro.